qual era o estilo, descrever sobre o quê, para ficar famoso como ele. E ele respondeu para esse escritor novo: escreva sobre a tua vivência, o teu dia a dia, a tua aldeia. Aí quando eu li essa reportagem, aí eu pensei, olha só, sem saber porque esse menino morreu lá em 1902, Sim. com 44 anos, era médico e escritor russo. Aí eu pensei, é o meu desejo de escrever. Então continuei com o meu estilo, falando, como se diz, da minha terra, da minha Içara. Mas Oferecimento: Giasse Supermercados. Pequenos preços, grandes amigos. a minha convidada de hoje, olha, eu conheço ela há muito tempo, mas ela me conhece há mais tempo que eu a conheço, né? É professora aposentada, já comprei muito livro dela em material escolar, é uma pessoa incrível, fantástica. Eu tenho certeza que quase todos os içarenses que percorrem o centro da cidade conhecem essa figura, e eu sei que você conhece a dona Iede Cardoso dos Santos, escritora, professora aposentada, membro da academia, que mais? Tanta coisa, dona Iede, esposa do seu Jura, mãe do Malone, meu amigo, que mais? Tanta coisa. Mãe da Jussandra, da Geraldine e da Tudo. Patrícia, são três meninas, né? Eu só né? conheço o Malone. E o menino, Só o Malone que me incomodava. Mas Deus nos agraciou com 4 crianças. 4 filhos maravilhosos. Hoje 4 adultos. Dona Iede, professora, com muito orgulho, sempre foi a profissão de orgulho da senhora, né? Mano, na verdade, eu era menina, brincava de boneca também, mas brincava de casinha. E na casinha vinha outras meninas, porque nós lá em casa éramos em 3 meninas, vinha a vizinhança, então dava uma turminha. E eu brincava como professora daquela turminha. Já ensinava? Já ensinava. A gente pegava um caquinho de telha ou de tijolo e grafava as letras numa placa que o meu pai tinha para fazer o preço da cerveja, de algum produto do armazém. Ali eu grafava as letrinhas para as crianças. Então, foi sempre meu xodó, essa profissão. A senhora começou a dar aula onde? Em que lugar? Minhas primeiras letras como professora, eu ensinei no bairro Barracão, da Mineração. Mineração de Içara. 1900 e, lembra? 66. 66. Isso. Um mundo muito diferente do de hoje. Sim, sim. Içara era muito diferente? Naquela época que eu comecei a dar aula lá na mineração, a BR-101 estava sendo preparada. Preparada. Inclusive os alunos meus, posso te contar um fato? Por favor. Que os pais, quando tinha aquela luminária e não tinha fio nenhum, aí teve pai que fez tipo uma aposta com um amigo e foram quebrar um postezinho daquele para ver, porque eu acho que é uma luminária tipo... De energia solar já na época? Isso, o colorido era era fosforescente, que à noite com o movimento das lanternas dos carros... Ela brilhava? Brilhava. Então... Eles foram quebrar para ver? Para ver se tinha fio por dentro, porque eles não acreditavam que era quebraram, sem fio. E não tinha? Alguém perdeu a aposta, não tinha. Foram 26 anos como professora? 26 anos, mano. Lembra de todos os alunos ou não? Impossível, né? A gente lembra de alguns. Inclusive, tem uma muito... Para ti é mais especial ainda do que para mim. Quem foi? A tua mãe foi minha aluna. Foi aluna da senhora? No Colégio Cristo Rei. Olha, quantos anos ela tinha, a senhora lembra? 7. Em qual série? Era na 3ª série. Acredito Como é que ela de era? 8 para 9. Porque ela dizia que era educada, mas conta a verdade para mim, ela era... Imagina, sendo filha do seu Paulinho Madalena, Tinha que ser educada. que era uma pessoa muito bem considerada em Içara, tinha que ser bem educadinha, porque eu acho que o seu Paulinho trazia a turminha em rédea curta, como Mas se diz, né? A educação antigamente, ela era mais efetiva, dona Iede? Ela era mais rígida, funcionava melhor ou não? Como é que a senhora enxerga hoje? A criançada parece que tinha um pouco mais de timidez, né? Não era tão solta? Não era tão solta. Eu lembro que quando eu recebi aluninho na 1ª série, as crianças vinham agarradinhas na saia da mãe, porque não tinha pré-escola. Era tipo, com 7 anos ia para a escola. Ah, não estudava antes, Não né? estudava antes. Então eles vinham com tanto receio
que muitos chegavam a se grudar na sainha da mãe, assim, tipo com medo desse novo ambiente que era a escola. Mas também era só uma semana, depois já estava E as mães ainda diziam, né? Obedece porque a mãe é a professora é a segunda mãe. Então, professora, qualquer coisa, se desobedecer, a senhora pode... Pode dar um puxão de orelha. Deu muito puxão de orelha? Não muito, mano, não muito. A senhora era mais daquela mais tranquila? Eu conversava, porque o meu pai, quando ele percebeu que eu queria ser professora, inclusive estudei no Michel, né? Primeiro estudei no Antônio João, até o ginásio, que hoje é Salete Scott dos Santos, né? O colégio estadual. Que a senhora está ali do ladinho, né? Isso, tá a gente morava pertinho. Porque a gente antes, na infância, morávamos na Vila São José, a Rua da Palha. Depois é que, quando meu pai percebeu que a criançada que estava pronta mais para estudar e o comércio do meu pai era armazém, inclusive ele tinha uma cerâmica de tijolos, então com os próprios produtos que ele fazia lá na olaria, né? Ele preparou uma casa de material numa esquina ali na Rua Ipiranga com Vitória e preparou uma casa grande para a família e para o comércio. 3 portas na frente, na esquina, né? Então ali o meu pai trouxe o armazém, que era lá na Vila São José, e também nos trouxe para próximo, pertinho da escola. Pertinho da escola. Então fizemos ali até o ginásio, como se diz, 8 anos de escolaridade. Então onde é que nasce a Dona Iede escritora? Olha, Quando é que ela escreve o primeiro livro? Mano, então... Deixa eu ver aqui, tem um monte aqui. Quando eu aprendi na primeira série, me alfabetizei, foi numa escola multisseriada ali na Vila São José, na Rua da Palha. A minha tia, irmã caçula do meu pai, foi a minha primeira professora. E se tivesse uns 40 alunos, aí tinha turma de manhã e de tarde, mas ela não tinha 40. Então era só um turno, primeira, segunda, terceira e quarta. E eu consegui me alfabetizar da mesma sala, no mesmo horário, tudo junto. Todas as séries, então... E naquela primeira série, eu aprendi a ler. Já de 7 para 8 anos. Então, eu acho que eu já tinha assim, um interesse, como eu te disse, brincava de casinha com as letrinhas. Já estava lá, tá guardadinho. E no ginásio, você perguntou como é que surgiu essa vontade de... Professoras do ginásio nos incentivavam a leitura dos livros os livros de Machado de Assis, aquela coleção clássica, né? A Vagalume? Isso, a Vagalume foi um pouquinho depois. A Vagalume veio depois, né? Veio depois. Os clássicos primeiro. E eu lembro que era cobrado o resumo, era cobrado fichário, tudo direitinho. E eu achava aquilo ali... Era fichamento que chamava? Como é que era? Ficha de leitura. Ficha de leitura, né? E eu lembro que aquilo ali era um trabalho que inclusive a gente fazia muito em casa, porque na escola não dava de ler tudo, porque era bastante séries, bastante disciplinas. Aquele dever para completar em casa, eu amava de ficar lá no cantinho lendo os livros que eu tinha depois que fazer resumo. Depois eu lembro assim, de uma professora que hoje ainda vive em Içara, Dona Maria Terezinha Canto Gastaldon. Ela foi minha professora de português, deve ter sido na 3ª série do ginásio. E ela, além de leitura, ela também fazia um trabalho que eu achava muito interessante. Ela passava uma poesia, quer dizer, então, a prosa ser transformada... Não, o verso ser transformado em prosa e vice-versa. Então, ela apresentava o texto de uma forma e a gente transformaria em outra. No outro estilo de escrita. Mas ali a senhora já começou a escrever? Não, ainda não. Isso aí tudo já foi perfazendo uma aquele preparação, gosto, uma preparação. Mano, na 3ª série do ginásio, eu com 12 anos, fiz uma coisa que naquela época minha não era muito comum. Eu comecei um diário. Um diário. Esse diário normal de guardar? Isso, inclusive posso te mostrar. A senhora trouxe ele? Deixa eu ver. Eu comecei um diário. Isso na 3ª série? Na 3ª série do ginásio. Ah, do ginásio, já com 13 anos.
Aí Olha aqui, isso. ele tá do jeitinho que como preparei. ele era. Capa dura, dá uma batidinha ali, capa Caprichado. dura. Isso em 63. Esse era o diário o quê? Do dia a dia? O dia a dia. Quase todos os dias que tinha novidade, Deixa ele eu escrevia. ver se a tua letra é bonita. Não era. Porque letra de professor... Na época, não. Bonita, não é... Não Dá é, para ler, mas dá, não bonita. É não. bonita, vai. Eu gostei mais quando a letra do professor, principalmente lá na primeira série, era a letra script. Aquela a letrinha que é separada. Posso ler um pedacinho aqui? Ou não? Posso escolher um pedacinho ou não? É particular, vamos ver. Vou ler esse aqui que não compromete. Esse aqui não compromete. Tá. Dia 9 de setembro. Esse aqui é de 64, pelo que eu tô vendo. 64. Recebi um bilhete da Terezinha e mandou beijinhos pra Edi, é isso? Edi é minha irmã. Tá aqui, ó. Então é só isso, não vou ler mais. Não posso ler mais. A Terezinha era amiga. Era amiga, mandou Isso. beijinhos pra Edi. Então, deixa eu te falar assim, ó. Normalmente, né, nos dias de hoje, que eu sou chamada também nas escolas, e para falar sobre o meu trabalho de escritora, eu sempre digo para as crianças, quem gosta de escrever, não vai direto para um livro, porque para chegar ali é um pouco dificultosinho ainda na nossa região. É meio caro, como se diz, né? Mas um caderninho para um diário não é tão... Se a mamãe não pode comprar um caderninho tipo de capa dura, com uma capa bonita, tira lá aquelas folhinhas que sobraram dos anos anteriores. E começa a rabiscar. E prepara, grampeia, bota uma capinha bonita, faz o seu diário. Ali já começa, é a sementinha sendo cultivada para um dia, quem sabe, chegar aos livros. Vamos falar dos livros na volta, pode ser? Pode. Eu tenho o prazer de receber a Dona Edi, magnífica, maravilhosa. Olha, eu não tenho palavra, porque eu conheço ela, eu me lembro de eu pequenininho comprando coisa com ela. A gente já volta. Uma coisa que eu não falei aqui, que eu comprava os meus gibis com a senhora. Quando eu colecionava gibis, eu ia lá comprar os meus gibis. É papelaria e livraria. Eu comprava os meus gibis. Eu e meu amigo Guilherme Spiazzi. Nós comprávamos lá. Então. A gente já volta aqui no Manos Talk Show, é rapidinho. Voltei aqui no Manos Talk Show e você já sabe, comigo, Mano Dal Ponte, 2 entrevistas sempre inéditas, todas as noites, aqui na RTV Criciúma, canais 19.1 da sua TV aberta e 527 da NET. Estamos também nas ondas da Unisul TV para Tubarão, Laguna e toda a região. Tubarão, canal 4, Laguna 26, 22 da TV a cabo e para a Rádio Guarujá M960 para Orleans. Muito obrigado pela sua audiência. Perdeu um Manos Talk Show fácil, não se desespere. Você vai lá no YouTube ou no Spotify, você vai curtir todos os programas completinhos, inclusive este com ela, professora aposentada, membro da Academia Cearense de Letras. Cadeira Imortal número? 18. 18. Eu acho tão bonito, Dona Edi, quando alguém fala, eu sou um imortal da academia. Tem que escrever livro para fazer parte da academia ou não? Quando eu fui convidada, porque assim, mano, em que eu iniciei? Não foi direto no livro, como eu te disse. Foi no caderninho. No caderninho, no diário. Depois, eu também tive um pedacinho na minha vida, que foi uma doença, né? Um câncer de mama. Que a senhora está escrevendo um livro também. Isso, há 18 anos. E lá em Florianópolis, a gente parava na casa do professor, porque o tratamento não era feito aí em Criciúma. Então sobrava muito tempo, porque o tratamento, principalmente na rádio, era 10 minutinhos no hospital e vinha para casa. Então aquela ociosidade. E o que é que eu fiz? Vou escrever alguma coisa. Então, e eu tinha visitado a Lagoa do Jacaré, que na época do Heitor Valvassori prepararam bonita, né? Aquela Lagoa do Jacaré, ainda pertencia a Içara, a hoje é o Balneário do Rincão. E eu visitei, meu Deus, antes um lodo, um mau cheiro, uma coisa, depois que foi revitalizada. Então a primeira foi tipo assim, uma inverso, uma homenagem à Lagoa do Jacaré melhorada. Mas não foi publicado, esse não foi publicado. Não, esse foi só um ensaio. Foi só um ensaio, foi um ensaio. Foi o meu primeiro, Tá. Foi para o jornal, na época, Jornal Içarense do Mazo. E depois, outras crônicas que vieram, e normalmente, mano, a minha ideia era escrever vivências, coisas do dia a dia, coisa que eu tinha visto, a melhora, o progresso,
algumas causas que me chamavam a atenção. Até um dia eu li a biografia de um escritor russo, o Anton Chekhov, e ele foi entrevistado por um escritor neo e perguntou a ele o que ele achava, qual era o estilo, descrever sobre o que para ficar famoso como ele. E ele respondeu para esse escritor novo: escreva sobre a tua vivência, o teu dia a dia, a tua aldeia. Aí quando eu li essa reportagem, aí eu pensei, olha só, sem saber porque esse menino morreu lá em 1902, Sim. com 44 anos, era médico e escritor russo. Aí eu pensei, é o meu desejo de escrever. Então continuei com o meu estilo, falando, como se diz, da minha terra, da minha Içara. Mas qual foi o primeiro livro que nasceu? A Gerarda do Biso. Foi essa aqui. Não. A Gerarda, essa Isso, aqui. Eu me a Gerarda lembro do quando a Biso. senhora fez. Esse aqui é um livro... Aos 60 anos. Aos 60 anos, Isso. o primeiro livro. Aposentada, já avó, já os filhos bem encaminhados, Aqui, ó. a papelaria. Tá aqui, ó. Nascida em Içara no dia 18 de maio de 49. Concluiu o curso regional na Escola Pública Antônio João, hoje Salete Scott dos Santos, e o curso normal em 67 no Colégio Madre Teresa Michel de Criciúma. Exerceu o magistério nas séries iniciais do ensino fundamental durante 26 anos e em 74 participou do curso auxiliar da biblioteca em Florianópolis, exerceu a função de auxiliar de biblioteca escolar durante 4 anos, em 93 abriu a Matesc, a sua livraria em Içara, e hoje é acadêmica da AILA, Academia Içarense de Letras e Artes, e é casada com o professor Jurandir dos Santos, que tem 4 filhos. A Gerarda existiu mesmo. A Gerarda existiu mesmo, E mano. é todo ilustrado. O primeiro carro do meu pai. Tá aqui a Ele Gerarda, tinha ó. carroça e cavalo. Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês. Ele tinha carroça e cavalo, Aqui, ó. aí vendeu Olha cá. e comprou a Gerarda. Nasceu de segunda mão. Nasceu como um livro infantil. Foi como livro infantil. E a senhora colocou para vender lá na Matesc. Sim, também. Lá era o lugar. Também. Lá era oficial. Mas em Criciúma vende, até Florianópolis, lá na livraria catarinense. A Gerarda. Depois da Gerarda veio qual? Veio esse, porque Esse aqui? Isso, Esse o bicho aqui. papão. O bicho Esse aí papão. eu preparei com letras, Olha lá. com as letras de separadinha, como eu te falei, caixa alta, porque é a letra que a criança aprende nas primeiras letras, né? Para a criança aprender. Isso. Olha lá. Então foi com essa letra. Então esse aí seria o infantil de uma série um pouquinho maior? um pouquinho menor, né? Tá. Diria assim, na pré-escola. Ó, se não comer tudo, o bicho-papão come. Se fazer xixi na cama, o bicho-papão te pega. E se gritar, o bicho-papão te carrega no saco. Na verdade, a senhora tentou destruir essa imagem, né? Destruir. Não precisa. Desmistificar o bicho-papão. Tá certo. Depois vem qual? Vamos ver. Isso aí isso que você leu era o que os adultos diziam O para que as os adultos crianças. diziam, né? Até hoje dizem, né, dona Eli? Até hoje. Até hoje, né? Tem criança que não dorme de luz apagada com Porque tem medo medo? do bicho-papão. E hoje tem os bichos-papão que não são bichos, né? São até pessoas, né? Os malfeitores que a gente sabe que... Vamos lá, depois veio qual, dona Ed? Aí, mano... Esses todos infantis, por enquanto. Isso, agora aquele que tu me ajudou a escrever. Esse aqui, ó. Adolescer nos anos 60. Aí eu conto como é que era no tempo que eu adolesci. Eu contei com 60, mas eu também já passei, eu tive 12 anos. Entendi, a senhora Né? conta. Esse aqui são vivências mesmo, né? Isso, como é que era naquele tempo, Olha como é aqui. que era a educação, né, das famílias. Especificamente de Sara, né? A senhora fala. E ó, eu quero mostrar aqui, ó. Eu mandei para a dona Ed, não vai dar para vocês verem. A Isso aqui- privada. Esse aqui é a patente, né? A patente do meu nono Pedro. Isso. É uma foto que eu bati, coloquei na capa do meu Facebook, tá lá até hoje. E ali na página 22 do meu livro, Tá aqui, ó. Adolescer. Então, Este era o sanitário da época. menino, quando o meu neto, na época eu tinha um neto, hoje está com 26, ele tinha uns 14 anos. E eu dei, ele de vez em quando ficava, vó, tem capítulo novo do livro? Ele ia lendo os Quando capítulos? eu entreguei esse da privada, que era pública, Ele pirou. ele disse, não, eu não acredito, vó, que tu vai publicar isso.
Porque eu falava até do sabugo, né, mano? Do sabugo de milho. Tu sabe, né, o sabugo, qual é a serventia, que era O sabugo. antes do papel higiênico. Eu não acredito, vó, esse filho, mas era essa a realidade. Era o que tinha, né? É. E hoje ele continua ali, tudo, o capítulo direitinho. Esse aqui já é um livro adulto. Aí Já é um são livro adulto. 100 e poucas páginas. Tá. Mas ainda tem 2 aqui infantis, pelo que eu tô vendo. Isso. Ó, Aí tá o Doca. O Doca, vai aqui. Então vamos falar um pouquinho do Doca. O Doca e o Mar. Doca é o nome de um tio meu. Tá. A mãe que me contou essa história. Ah, é uma história. É uma história. A primeira vez que o Doca foi no Rincão. Porque Quando ele conheceu o Mar. Eles moravam na colônia, né? Tá. E naquele tempo, mano, era carro de boi. E como as estradas eram muito cheias de areia, tinha que sair de casa na madrugada para chegar lá pelas 9, 10 horas, quase na hora do almoço, para chegar no mar. E a primeira vez que ele foi, então a mãe conta, e eu achei muito interessante e coloquei no livro. Ó, tá aqui, ó. E foi pra beira do mar, ele jogou bola com a turma, montou esculturas na areia, catou mariscos, conchinhas e ele deixou um recado gravado na areia. O mar é uma água grande que rola pra lá e pra cá, pra lá e pra cá. Olha só que a criança, como a mãe contava para nós. Mas quando ele chegou, posso contar Claro, antes um pouquinho por dessa favor. parte? Quando meu avô chegou, amarrou lá os bois, acertou direitinho o lugar, botou uma barraca para sombra para as crianças, mas ele não deu tempo já foram de bermudinha, de calçãozinho. Foi como tava. Mas quando ele viu o mar, ele jogou-se, não esperou que a família... E a primeira vez, né, mano? E o mar naquele momento estava em ressaca. O mar é aquele tipo assim, vai lá... E quando vem com tudo. Vem com tudo. E quando então ele foi encontro do mar, bem faceiro. Quando o mar voltou, naquele monte de água, ele se enrolou todo. Foi um perigo, quase que ele se foi. Quantos anos ele tinha? Era um gurizinho, talvez uns 8 anos. 8 anos. Rapaz, quando ele conseguiu levantar, ele correu para trás do cômoro de areia. E quem que diz que ele volta? Morria de medo. Do mar. Aí ele ficava lá atrás do cômoro. Quando a água vinha, porque estava em ressaca, quando a água vinha em rolo de novo, ele baixava a cabecinha no cômoro. Como medo. Quem diz, pode vir aqui. Então eu ficava se escondendo. Depois tem esse, tá o pai, tá o filho. Isso. Esse aqui é outro livro infantil. É. Olha lá. Esse aqui fala do quê? Esse ali tá o pai, tá o filho, já, né? A história é mais ou menos baseado na vida de um neto que eu tenho agora, hoje com 7 anos. Ah, muito então, bonito. Ilustrações lindas ele também. é parecidinho com o meu filho, também em atitudes. Então, além de ser parecido fisicamente, tá o pai e tá o filho. E, mano, esse livro aí, eu queria te dizer assim, ó. Dá uma olhadinha lá na última, na contracapa. Na contracapa. Isso. Tá aqui. Eu tenho uma alegria muito grande de dizer que foi na contracapa, aquela menina a Diana, ali, Diana dos Santos. Diana, minha neta. Tua neta? Faz, na época que eu, né, porque esse ali foi em 2018, parece-me. Foi 2018. Ela já morava em Londres, ela faz a faculdade de Belas Artes e fez faculdade aqui e lá estava se melhorando, né? Cursa desenho e pintura na Universidade Central de São Martins, em Londres. Em Londres. E ela quem fez... Ela que ilustrou tudo? Ela que ilustrou tudo. E é maravilhoso, Dona Neide. Então, lindo demais. Eu não desenho uma bola direitinho, mas a neta, Deus me permitiu essa benção. Muito bonito. Ela faz direitinho o desenho e ela que ilustrou. Tá, daí eu tenho 2 livros aqui que são livros daí... As antologias. Antologia, assim, ó. O que é uma antologia? A gente participa... Mas os acadêmicos, a equipe toda acadêmica que acaba escrevendo? Participa. Então, é de muitas mãos. Entendi. 30, 20, de repente, né? São livros... Esse aqui foi um pouco mais... Esse aqui já é a segunda antologia. Esse aqui... Não, aqui, eu acabei de abrir um aqui, tá falando do meu nono aqui. Oh, meu Deus. Não, pois é. Olha aqui. Pois é. E os churrascos da festa eram imperdíveis, tarefa muito bem conduzida pela equipe do senhor Pedro Dal Ponte. Aí, peguei um pedaço aqui, E poxa. por acaso essa aí é minha, hein? Essa é da senhora. É uma página minha. Olha Nostalgia só. das festas de São Donato, Tá não é aqui, esse ó. título? E não foi combinado, hein? Menino, não foi convidado. E quem é que perdia o churrasco do seu Pedro? É verdade. E daqui a pouco já é o Donato Aí e já agora, ficou... e agora o grande chefe
É o netinho do É o seu PV, né? O PV agora virou chefe. Então veja como a maçã não cai longe. Não cai longe, né, Dani? Do pé. Olha, tem muitas figuras que eu conheço aqui, né? Praticamente todas. A maioria isarense. Todas aqui. Então, antologia são textos completos, Esse aqui, mas né? Vou mostrar esse aqui. cada um lança o que mais gostou naquele ano. Aí junta tudo. Junta tudo e faz o livro. Fica mais barato. Isso. Todo mundo participa. Inclusive essa antologia a gente teve ajuda financeira da prefeitura, como se diz, da cultura, né? E da cultura. Da cultura. Organizadora Dona Elza de Mello. Tá aqui Uma grande escritora isarense. Todo mundo aqui, olha, maravilhoso. Olha, não tá aqui, ó. Alvedo, Ederaldo, a Elza, a Fátima, o Arlan, a Iede, Marcione, o Jorge Mar, o Nabor, a Sandro, o Edson, a Silésia e o Jaine. Muito, olha, conheço todo mundo nessa figuraça aqui. É verdade. Demais, Dona Iede. Dona Iede, obrigado pela presença. O pessoal encontra esses livros todos lá na Matesc. É só ir lá que a senhora tá lá. E também na livraria aqui de Criciúma. Tem também aqui? Na livraria Fátima, Na Fátima, em Criciúma? Isso. Dona Iede, obrigado pela presença. História maravilhosa. Que bom. Fiquei contente também Eu fiquei de feliz estar demais. aqui contigo. Pensei que ia ficar nervosa, mano, não fiquei. Não ficou, né? A senhora me conhece bem antes. Muito tranquilo. Bem de longa data. Bom. Obrigado. Quem for convidado, venha, porque é gostoso É bom. estar aqui. Obrigado a você que está comigo todas as noites em todos os programas Humanos Talk Show. Não esqueça de uma coisa, olha, incentivados ou não a escrever, escrevam, somos todos humanos. Oferecimento: Giasse Supermercados. Pequenos preços, grandes amigos.